Para nossa meditação nesta manhã, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Esse é um dos textos ou das histórias dos relacionamentos de Jesus mais conhecidos. Ele é mencionado nos 3 evangelhos sinóticos, falando a respeito de um cego que se encontra com Jesus na sua caminhada. E do seu encontro com Jesus, algumas lições nos são dadas. Vamos nos colocar em pé para a leitura desse texto, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Diz assim o texto da palavra: E foram para Jericó, Jesus e os seus discípulos. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele pôs-se a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele, não dando bola para essas pessoas, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então parou e disse: Chamai. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? E ele respondeu: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Podemos assentar? Curve a sua fronte agora, fale com Deus, peça que Ele esteja falando ao seu coração, esteja totalmente voltado para ouvir aquilo que Ele tem preparado para você nessa manhã. Vamos orar silenciosamente. Pai, fala aos nossos corações nesta manhã através do Teu Santo Espírito. Orienta-nos, mostra-nos o Teu querer e desafia-nos para a Tua obra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Se os irmãos me perguntarem qual o evangelho que eu gosto mais, eu diria que é o Evangelho de Marcos. Não desprezando os demais, mas eu gosto do Evangelho de Marcos não porque ele também é sucinto, não porque ele era o menor dos evangelhos, mas é porque o Evangelho de Marcos se preocupa em mostrar as ações de Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos tem como prioridade, como centralidade, falar a respeito e mostrar quem é Jesus e quais as suas ações diante das circunstâncias em que ele se encontrava. O Evangelho de Marcos, ele imediatamente já começa a mostrar Jesus no seu ministério. Ele fala muito a respeito das ações, dos milagres, das curas, de tudo aquilo que Jesus realiza no seu ministério. Podemos dizer que o Evangelho de Marcos é um evangelho de ação. Um evangelho que nos desafia a vivermos e agirmos da mesma maneira como Jesus Cristo agiu. E mais de tudo, responder a pergunta que era categórica e fundamental para aquela época e como também é para hoje: quem é Jesus?
Nós precisamos entender como povo de Deus, a respondermos à razão da nossa fé, como os textos que lemos na liturgia de hoje. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas também através da fé nós precisamos definir para nós e para a nossa vida quem é Jesus. O texto que nós lemos é um texto que acontece na caminhada de Jesus. É mais um milagre de Jesus, é mais uma ação de Jesus, é mais um ato de compaixão de Jesus. Ele acontece quando Jesus estava caminhando, indo para Jericó, uma cidade muito conhecida no Velho Testamento, muito conhecidas por nós. Quem na infância não cantou ou não aprendeu a lição das muralhas de Jericó? Quando Josué está indo e derruba através do tocar das trombetas e a vitória de Deus sobre aquela cidade tão poderosa. É essa cidade que fica a oeste do Jordão, é essa cidade que fica próxima de Jerusalém, que Jesus na sua caminhada, pronto para caminhar para os seus últimos momentos de vida, passa por aquele lugar. Uma cidade que muitas vezes foi deixada de lado pelos judeus. Uma cidade que foi deixada de lado porque não era muito bem reconhecida, não era muito bem considerada. Mas Jesus, no final da sua caminhada, no final da sua mensagem, ele começa e quer passar por lá. E diz o texto que ele passa por lá, deve ter tido alguns contatos com algumas pessoas, e quando ele está saindo de lá, ele se encontra com uma pessoa, com um cego que estava à beira do caminho. E é interessante que as pessoas que estão envolvidas nesse contexto, ou nesse fato, são pessoas que têm tudo a ver com a vida de Jesus. Era o próprio Jesus Cristo, eram os seus discípulos. Diz o texto que era uma numerosa multidão que seguia Jesus, mas também aparece um personagem importante aqui, um cego, de nome Bartimeu, que era um cego, além de ser cego, era mendigo, vivia marginalizado, deixado à margem do caminho. Mas é interessante que se dá o nome do pai dele. Ele era filho de Timeu. E isso é um fato interessante para nós notarmos, porque normalmente quem era cego, pela sociedade judaica, ele era deixado de lado, ele era marginalizado, porque diziam os líderes judeus de que aquele que era cego, aquele que era manco, aquele que tinha algum problema, era o pecado que havia na sua vida e a mão de Deus estava sobre eles. E ele era totalmente isolado, ele era marginalizado da família. A maioria dessas pessoas não eram considerados membros das famílias dos judeus. Mas é interessante que nesse texto, Bartimeu é reconhecido como filho de Timeu. Era como se ele ainda tivesse uma esperança de fazer parte da sua família, uma esperança de que ele pudesse retornar, que ele não fosse mais marginalizado. Era a esperança de alguém que tivesse a sua vida restituída. E quando ele ouve que Jesus passava por aquele lugar, ele diz: é agora ou nunca. Não é o programa do Luciano Huck, não. Mas era a esperança de Bartimeu. Era a esperança que Bartimeu tinha, que era naquele momento, naquela situação, em que ele teria a solução do seu problema. E ele, quando ouve que Jesus passaria por aquele lugar, ele não pensa duas vezes. Ele começa a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era alguém que estava colocando todas as suas fichas, era alguém que estava colocando toda a sua vida, era alguém que estava colocando toda a sua experiência neste momento. E é interessante que quando isso acontece, em vez daquelas pessoas que estavam ao seu redor lhe ajudar, aquela multidão que estava junto, caminhando com Jesus, lhe ajudar a poder realizar aquilo que ele tanto queria, eles se tornam um empecilho para ele. Eles viram para Bartimeu e dizem: fique calado, não perturbe o mestre tem muito mais coisas para fazer do que se preocupar com o marginalizado. A atitude da multidão não é muito diferente do que nós observamos hoje em dia.
Pessoas precisam conhecer a graça de Deus, pessoas buscam a Deus, pessoas buscam a Jesus Cristo, mas a multidão impede com que elas se acheguem a Deus. E essa multidão muitas vezes são seguidores de Jesus, porque essa multidão que está caminhando com Jesus era aqueles que estavam seguindo a Jesus, eram os discípulos de Jesus, e eles impedem que Bartimeu se achegue a Jesus Cristo. Talvez esse seja o momento de nós pararmos para pensar, até que ponto nós não temos impedido pessoas de se achegarem a Jesus Cristo, pessoas que têm necessidade, uma esperança, uma expectativa de vida, de ser reconhecido por Jesus Cristo, e são impedidas de se achegar a Jesus Cristo, talvez pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelas nossas ações. Mas eu creio que essa história, esse encontro de Jesus com Bartimeu nos traz algumas lições importantes para a nossa vida. E a primeira delas é que Bartimeu reconhece quem é Jesus. Nós precisamos entender que Bartimeu, ele sabe quem é aquele que está passando. Ele já havia ouvido falar a respeito do filho de Davi. E ele reconhece a Jesus Cristo como Filho de Deus, como o Messias, como aquele que era prometido. Era uma declaração clara de quem ele reconhecia e chamava de Filho de Davi, que era o próprio Jesus Cristo. Nós observamos, amados, de que a primeira coisa que Bartimeu faz é reconhecer quem é Jesus. Para nós termos um relacionamento com Jesus, para nós nos achegarmos a Jesus Cristo, nós precisamos saber quem é Jesus. E a pergunta que talvez possamos fazer nessa manhã é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Que declaração que você faz a respeito de Jesus? Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho de Davi, aquele que morreu no seu lugar para pagar todos os seus pecados, o único que lhe dá condições de se achegar a Deus. Ele é o próprio Filho de Deus, ou o próprio Deus. Você reconhece a Jesus Cristo dessa forma? Você tem um relacionamento com Jesus Cristo desta maneira? Bartimeu faz isso. Bartimeu reconhece. Tanto que quando ele ouve que Jesus Cristo estava passando, ele diz: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele já tinha ouvido falar a respeito de Jesus Cristo. Ele já sabia o que Jesus Cristo fazia com as pessoas. Ele sabia o amor que Jesus Cristo tinha com as pessoas. E quando ele ouve o Jesus Cristo passar por lá, quando ele fica sabendo, ele não perde essa oportunidade. Ele faz a sua declaração: olha, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, o Messias prometido, e que o Senhor pode transformar a minha vida. Mas a multidão o impede, repreende, coloca barreiras na frente. Você não está apto para ter um relacionamento com Deus, você não está pronto para se encontrar com o Mestre. Fica calado, não fale muito, não grite para não perturbar. Mas ele não deixa isso acontecer. Ele clama, ele conclama, ele vai e grita cada vez mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Será que o Jesus Cristo que você conhece é um Deus compassivo? O Cristo que você conhece é um Cristo misericordioso? Você tem essa experiência dele na sua vida, de que ele é alguém que cuida de você, de que ele é alguém que, independente do seu pecado, como diz o Salmo 130, das profundezas lá mais profundas, ele lhe tira de lá e lhe perdoa. Ele se preocupa com a sua vida, ele não é um Deus distante. Você crê dessa maneira? Bartimeu cria. E não importa as dificuldades que ele tivesse que enfrentar, não importa os impedimentos que pudessem surgir à sua frente, não importa todos os problemas que ele tivesse que enfrentar, ele queria se encontrar com Jesus Cristo. Ele queria ter um papo frente a frente com Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus Cristo iria estar agindo na sua vida, restituindo
todo o seu sentido de viver. Quando o povo de Deus, quando as pessoas clamam a Jesus, Ele jamais deixa de ouvir. E é isso que acontece. Jesus Cristo então ouvindo esse clamor, Jesus Cristo ouvindo esses gritos, esse chamar por Ele, Jesus Cristo vira para ele e diz: olha, mandem ele vir, deixem que ele se achegue a mim. Quem é que está clamando desta maneira? E vejam que a situação é muito interessante. Quando Jesus Cristo fala, a multidão muda de opinião. Aquela multidão que já era um impedimento, aquela multidão que já não queria deixar Bartimeu chegar, elas viram para ele e dizem: olha, levanta, vai rápido, tem bom ânimo, o mestre está te chamando. Pessoas volúveis, que vão com o vento conforme aquilo pode levar. Nós precisamos entender, amados, que a vida com Deus, a vida com Jesus Cristo não pode ser uma vida levada pelo vento. Nós precisamos ter firmeza do que Jesus Cristo, do que Deus quer para as nossas vidas. E diz o texto aqui que a multidão vira para ele e diz: olha, levanta, tem bom ânimo. A multidão vira para ele e diz: olha, reanima-se, porque o mestre está te chamando. Ter bom ânimo quer dizer ter a alma renovada, ter a alma preparada para a ação daquilo que se espera. A multidão vira para ele e diz, e ele não pensa duas vezes. Diz o texto que ele se levanta rapidamente quando Jesus o chama, ele lança de si a sua capa, levanta-se de um salto e vai ter com Jesus. Ele não pensa duas vezes, ele não fica pensando: poxa, será que ele vai me atender mesmo? Será que eu posso ir? Ele não fica questionando as situações: nossa, será que Deus vai me atender mesmo? Será que eu vou ter um contato com Ele? Diz o texto que Bartimeu larga sua capa, dá um salto e vai se encontrar com Jesus. Talvez você já tenha ouvido sermões a falar a respeito da capa de Bartimeu. O que significa a capa de Bartimeu? É pecado, é pedra no seu caminho, é pessoas que você não perdoa. Pelo menos eu já ouvi uma centena de ilustrações a respeito do que seja a capa de Bartimeu. Mas eu quero entender que a capa de Bartimeu é tudo aquilo que ele tinha. Para nós entendermos melhor o que é a capa, nós precisamos entender que a capa era tudo que o mendigo tinha. O que o morador de rua tem? Mal ele tem um cobertor, ou a roupa do corpo. Bartimeu, o cego, era a mesma coisa. A capa para ele era a sua cama. Ele estendia a capa no chão e dormia sobre a capa. Quando ele pudesse, ele se cobria com a capa. A capa era aquilo que lhe cobria pelo sol, para que o sol não fizesse mal para ele. Era tudo que ele tinha. E diz o texto que ele larga tudo que ele tem. Ele larga a sua capa, ele dá um salto e vai até Jesus. Será que você tem largado tudo que você tem para se achegar a Jesus? Será que Jesus tem o primeiro lugar na sua vida? Será que Jesus Cristo, se Jesus lhe chamar hoje para o seu trabalho, para o seu ministério, para a sua obra, você largaria tudo que você tem para segui-lo? Sem titubear, sem abandonar aquilo que você possa considerar mais sagrado que seja. Bartimeu faz isso. Alguns de nós podem dizer: pastor, mas é só uma capa. Mas era tudo o que ele tinha. Será que nós seríamos capazes de abandonar tudo que nós temos para seguir e ouvir o que Jesus Cristo tem para as nossas vidas? E é interessante que ele vai. Ele larga a sua capa, ele abandona tudo, e aí ele está frente a frente com Jesus. Que privilégio, né? Está frente a frente com Jesus.
e imediato, sem enrolação, Jesus vira para ele e diz o quê? O que queres que eu te faça? Jesus não vira para ele e diz: olha, Bartimeu, você deve ter pecado, a sua vida não deve estar muito bom. Olha, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa ter uma visão maior, melhor, você precisa estar mais bem vestido para me acompanhar. Jesus não faz nada disso. Jesus não caracteriza quem quer que seja, muito menos Bartimeu nesse momento. Jesus Cristo única e exclusivamente vira para ele e diz: que quer que eu te faça? Se Jesus chegasse para você hoje, você tivesse esse privilégio de se encontrar com Jesus, e Ele te fizesse essa pergunta: que queres que eu te faça? O que você responderia? Deixa eu pensar, eu tenho quantos pedidos? 1, 2, 3, quantos pedidos eu tenho? Deixa eu ver qual vai ser a minha prioridade. Bartimeu não titubeia. Jesus vira para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? E Bartimeu vira para Jesus e diz: que eu torne a ver, Senhor, que eu possa novamente ver todas as pessoas, todas as coisas, que eu possa ter novamente a minha vida restaurada. Porque a visão, tornar a ver, significava que Bartimeu teria uma nova vida, uma nova oportunidade, teria uma reintegração na sociedade, passaria a ter uma vida normal, ter um relacionamento com os seus familiares novamente. Ele não seria mais marginalizado, ele não seria mais deixado de lado. Tornar a ver para Bartimeu era tudo o que ele queria. E ele não pensa duas vezes. O que queres que eu te faça? Hoje, nesse momento, aqui e agora. O que te impede que você tenha um pleno relacionamento com a sociedade, com a vida, com a família? Que eu torne a ver, Senhor. Que eu torne a ter uma vida novamente pura e sincera diante de Ti. E Jesus Cristo vira para ele: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Fé é o sentimento, é o reconhecimento real de quem é Jesus, é o reconhecimento de quem Ele é. Fé é o único sentimento que nos salva, é o único sentimento que nos faz seguir a Jesus. É o único sentimento que nos leva a falar do que Cristo fez e faz em nossas vidas. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé é a declaração daquilo que Jesus Cristo é para nós e o que Ele faz em nossas vidas a cada instante, a cada momento. É por isso que Jesus Cristo diz para Bartimeu: a tua fé te salvou. A confiança, a entrega de saber que em Jesus Cristo Ele tinha toda a solução para a sua vida. E é interessante que o versículo 52 vai dizer no finalzinho: e imediatamente ele tornou a ver, e ele seguia Jesus, estrada fora. Aqueles que reconhecem quem é Jesus, aqueles que são chamados por Jesus e se encontram plenamente com Ele, aqueles que têm a sua vida restabelecida, aqueles que têm a sua vida renovada, aqueles que têm a sua vida transformadas, elas têm que seguir a Jesus estrada fora. Ninguém que se encontra com Jesus, ninguém que o reconhece quem Ele é realmente, ninguém que está frente a frente com Jesus, ninguém que é restaurado por Jesus Cristo, pode ficar apático para tudo aquilo que Ele pregou e que Ele falou e que Ele desafiou a cada um dos seus seguidores. Nós precisamos entender, amados, que da mesma forma como Bartimeu não é mais marginalizado,
ele segue Jesus afora, porque agora ele sabe o que Jesus requer dele. As perguntas se invertem agora. Não é mais Jesus que pergunta para Bartimeu: que queres que eu te faça? Mas é Bartimeu que vira para Jesus e diz: Senhor, aqui estou, que queres que eu faça? Que nesta manhã nós possamos refletir sobre isso. Será que nós sabemos quem é Jesus Cristo para nós? Será que nós já largamos tudo que nós temos para seguir e se encontrar com Jesus Cristo? Será que uma vez que nós nos encontramos com Jesus Cristo, nós sabemos o que nós queremos e o que Jesus Cristo faça em nossas vidas? E será que nós sabemos o que Jesus Cristo quer que eu faça para o reino dele? Esse é o desafio para nós nessa manhã, de respondermos: que queres que eu te faça? Curve a sua fronte e ore a Deus nesse instante. A pergunta de Jesus para você nessa manhã é: que queres que eu te faça? Talvez a sua resposta para ele deve ser a mesma pergunta: Senhor, o que quer que eu faça para ti? Converse com ele agora, fale com ele, se disponha. Se você não o conhece ainda pessoalmente como Senhor e Salvador, se você não sabe quem ele é, esse é o momento. Ele está dizendo: eu sou o que sou. Se você já teve a sua vida transformada por ele, esse é o momento de você se dispor a fazer tudo o que ele quer. Converse com ele agora. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, um Deus que realmente se dispõe a nos ouvir, a nos atender, a nos transformar. Desperta-nos, ó Pai, como teu povo. Desperta-nos, ó Pai, para que estejamos largando tudo aquilo que nos impede de ter uma plena comunhão contigo. Desperta-nos para vivermos de acordo com o teu querer. Desperta-nos, ó Pai, para que a nossa fé seja cada vez mais efetiva na tua ação, no teu poder e no teu reino. Desperta-nos, ó Pai, para entendermos a tua vontade, para entendermos aquilo que tu queres que nós façamos, como teu povo, como tua igreja, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.